Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de proporção. O que é uma proporção matemática? É uma igualdade entre razões. Nós falamos sobre fração e uma das aplicações de fração é exatamente quando você fala na utilização de razões matemáticas, como densidade demográfica, como taxa de colesterol, exemplos vistos, e como, por exemplo, porcentagem. A porcentagem é uma razão matemática. Por isso que é muito comum nós usarmos a ideia de proporção quando vamos trabalhar com cálculos percentuais também, tá ok? Bom, então vamos primeiro falar de alguns elementos da proporção. Está aí a definição no slide, é uma igualdade entre duas razões. Então você tem uma razão A sobre B, A está para B, A por B, da maneira como quiser, igual a C sobre D. E quando nós temos essa igualdade de duas razões, as razões A por B e C por D, tá, vale uma propriedade que a gente chama de propriedade fundamental das proporções, que é a tal da multiplicação em cruz, né? A multiplicação dos extremos pelos meios. O que são os extremos? Nessa proporção, né, A sobre B igual a C sobre D, o A e o D, eles são o primeiro e o último termos na ordem, são os extremos. O B e o C são os meios, perfeito? Então, olha aí como vale essa propriedade chamada de propriedade fundamental, diz que vale numa proporção a igualdade entre os extremos e os meios, o produto dos extremos e o produto dos meios, a multiplicação entre eles. Só para comprovar num exemplo, não é uma comprovação matemática, mas para mostrar, na verdade, num exemplo, 3 sobre 4 é igual a 6 sobre 8, e né, pela aquela história que nós vimos de frações equivalentes, tá? Essa igualdade vale. Se eu multiplicar 3 por 8, dá 24. 4 por 6 também dá 24. Então, o produto dos meios e o produto dos extremos, eles se igualam, perfeito? Essa é a ideia. Regra de sociedade, uma propriedade que vem exatamente da definição de proporção e da propriedade fundamental. Quando você tem uma proporção do tipo A está para B, uma leitura que a gente costuma fazer é essa, A está para B, assim como C está para D, ou seja, A sobre B é igual a C sobre D, né? Eu consigo montar uma nova razão matemática que vai ser igual às duas razões, tanto A sobre B como C sobre D, né? Se é igual a uma delas é igual a outra, porque é uma proporção, justamente fazendo com que o numerador, a parte de cima dessa nova razão, seja a soma de A com C, dos tais antecedentes, a parte de cima da razão, tá? E a parte de baixo, o consequente, seja a soma dos consequentes. Então essa nova razão, né, vai ser A mais C sobre B mais D. Tá? Essa nova razão é igual a A sobre D, A sobre B, também, né, você pode colocar que é igual a C sobre D. Isso é muito útil quando se vai falar em divisão proporcional. Acaba sendo chamada essa regra de sociedade, porque ela é muito utilizada na partilha de lucros numa sociedade. Os sócios de uma empresa vão dividir o lucro proporcionalmente ao que investiram, ao que foi combinado ali, né? Mas, por exemplo, se for em relação ao que cada um investiu, quem investiu mais recebe também proporcionalmente uma parte maior desse lucro. Ok? Bom, um exemplo aí só para mostrar numericamente como funciona essa propriedade, 3 sobre 4, 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Então, se você fizer 3 mais 6, a soma dos antecedentes, né, e fizer 4 mais 8, a soma dos consequentes, você vai obter 3 mais 6, 9 sobre 12. E 9 sobre 12 é igual a 3 sobre 4. E também é igual a 6 sobre 8. Ok? Legal, mas como usar essa propriedade numa aplicação? Então vamos ver aqui essa aplicação. Dois sócios investiram R$120 mil e R$80 mil na compra de um imóvel. O que eu vou mostrar aqui não é a única forma de resolução, mas é uma aplicação direta dessa propriedade que torna essa resolução bem prática e bem rápida. Ok? Após 2 anos, eles conseguiram vendê-lo, tá? Venderam esse imóvel por 250 mil. Então tiveram um lucro aí. 120 mil mais 80 mil, eles pagaram juntos 200 mil e venderam por 250 mil. Quanto caberá a cada um deles? Então eles têm que dividir não só o que eles investiram, mas o lucro também.
Tá? Então é pegar esses 250 mil e dividir proporcionalmente aos 100 mil, 120 mil que o primeiro investiu, e 80 mil que o segundo investiu. O primeiro, né, o de 120 mil, lógico, vai receber uma parte, uma fatia maior proporcionalmente. Perfeito? Bom, agora a questão é, como que eu posso fazer essa divisão? Tá? Não é um único caminho, como eu disse, mas eu vou mostrar resolvendo através da aplicação da tal regra de sociedade. Perfeito? Então vamos voltar aqui ao nosso slide. Eu vou chamar de X a parte que vai caber ao primeiro sócio, aquele que investiu 120 mil. E Y a parte que cabe ao segundo sócio, aquele que investiu os 80 mil. Quer dizer que X é proporcional a 120 mil. E Y é proporcional a 80 mil. Além disso, a soma de X com Y, como eu coloco aí no slide, tem que dar 250 mil. E exatamente eles estão dividindo todo o valor aí da venda desse imóvel. Além disso, como eu já disse, né, o X é proporcional a 120 mil, né, e o Y é proporcional a 80 mil. Legal. Segundo a regra de sociedade, se eu pegar essa segunda equação, que é a proporção, X está para 120 mil, assim como o Y está para 80 mil, a regra de sociedade me diz que se eu tiver uma proporção como essa, tá? Cada um dos seus elementos, né, o X sobre 120 mil, o Y sobre 80 mil, cada um deles vai ser igual a uma nova razão que é a soma dos antecedentes sobre a soma dos consequentes. Então, se eu fizer X mais Y sobre 120 mil mais 80 mil, que dá 200 mil, tá? Eu obtenho uma nova razão igual às anteriores. Ok, mas parece que complicou, né? Se você notar ali no início do slide, na primeira equação, que diz que X mais Y é 250 mil, ou seja, o que vai ser dividido, o total dividido é 250 mil, você substitui nessa expressão aí, X mais Y sobre 200 mil, vai ficar 250 mil sobre 200 mil, tá? Tá lá. Aí, 250 mil sobre 200 mil, lembra da simplificação do vídeo anterior? Cancela. Divida ambos aí pelo mesmo valor, chegando a 5 quartos. Você vai dividir por 50 mil, porque os dois são divisíveis por 50 mil. Quer dizer, então, que, olha essa última igualdade, X está para 120 mil, assim como Y está para 80 mil, assim como 5 está para 4. Aí você pode usar a igualdade que você quiser. Por exemplo, se eu considerar que X está para 120 mil, assim como 5 está para 4, eu obtenho essa nova proporção, olha aí. X está para 120 mil, assim como 5 está para 4, multiplicando em cruz, aplicando a propriedade fundamental das proporções, ou simplesmente isolando o X, tá? Eu chego a X igual a 150 mil reais. Pronto, encontrei a parte que vai caber ao primeiro dos sócios. Ele investiu 120 mil, ele vai receber pela venda 150 mil. Teve aí o seu lucro de 30 mil. Lucro que eu digo considerando, né, que não teve mais nenhuma despesa, ok? O tal do lucro imobiliário, certo? E quanto que vai caber ao segundo sócio? Bom, lógico, se é 250 mil e um recebe 150 mil, o outro vai receber 100 mil reais da venda desse imóvel. Mas da mesma forma que para obter esses 150 mil reais do primeiro sócio, né, eu usei a proporção resultante ali daquela propriedade, eu posso usar para o segundo também, né? Não que seja o caminho mais fácil, mas só para mostrar que vale para o segundo também, que eu já sei que vai receber 100 mil. Né? Olha lá, Y está para 80 mil, a parte que cabe ao segundo está para 80 mil, que é o que ele investiu, assim como 5 está para 4. Ok? Perfeito, multiplicando em cruz, aí, fazendo 5 vezes 80 mil, que dá 400 mil. E dividindo por 4, você chega a 100 mil reais para o segundo sócio. Perfeito? Então essa é uma aplicação de regra de sociedade que é bastante utilizada não só para divisão no que a gente chama aí de partes diretamente proporcionais, ou seja, quem investiu mais recebe proporcionalmente mais, mas também em divisões inversamente proporcionais, em que você trabalha com o inverso dos valores apresentados. Como, por exemplo, você vai dividir um gerente vai dividir um bônus, né, entre seus vendedores, e ele quer considerar, por exemplo, aquele que menos faltou recebe mais. É uma divisão em partes inversamente proporcional ao número de faltas.